Michael Travis, de 12 anos, acordou às 3 horas da madrugada, com a luz do luar batendo em sua janela. Estava tendo vários pesadelos, assustadores, quase reais, que ele nunca imaginaria que teria. Seus pensamentos eram chamar sua irmã mais velha, Sally, mas ele acreditava que aquele que mora no escuro levaria Michael, porque ele foi um garoto mal criado com a família recentemente, e que ele poderia saber que Michael tem medo do escuro. Os valentões do seu colégio inventaram essa história para Michael, para poder assustá-lo, uma forma prática e divertida de brincar com o psicológico de uma criança que gaguejava. Não olhe para ele, senão ele te levará para a escuridão e arrancará sua língua para que não grite no escuro. Mas você não se importaria, não é? Pelo menos, se ele arrancar sua língua, seu merda, você gaguejaria menos, não é? Michael sabia que não deveria dar ouvido a eles, mas, por um instante, acreditou que se houvesse algo que te arrastasse para uma escuridão silenciosa e gelada, que fosse aqueles valentões, os infelizes que seriam levados. Mas, só de pensar na ideia de algo assim pudesse existir, já apavorava e muito. A casa estava escura, uma escuridão negra e arrepiante, que fazia o corpo de Michael ficar gelado. As folhas e os galhos das árvores batiam em sua janela, e ele não conseguia ver nenhuma luz vinda, nenhum poste da sua rua. Era uma escuridão sem estrelas. Ele retirou o cobertor de suas pernas e se levantou da cama e foi em direção à porta do seu quarto, que dava acesso ao seu corredor. Abriu lentamente a porta do quarto. A mesma fez um som rangendo desagradável. O corredor estava completamente imersivo na escuridão daquela noite, como se não existisse luz há muito tempo lá. Michael sentiu um medo que ele nunca sentiu antes. Puro terror, apenas por estar na escuridão. Sally, você está aí? Disse Michael. Ele tentou abrir a porta do quarto de Sally, mas estava trancada. Então decidiu seguir o corredor escuro até o quarto de seus pais, até que se deparou com a porta do quarto dele, entreaberta, seguindo de um som de algo quebrando e rasgando. Algo que provavelmente não deveria fazer isso. Ele entra devagar. O que ele viu quando abriu a porta do quarto fez uma onda de desespero e medo extremo tomar conta do garoto. Seu pai estava sem a cabeça, com a coluna exposta, com o corpo debaixo de uma sombra de forma monstruosa e inexplicável, enquanto a coisa segurava a boca de sua mãe e arrancava a língua dela para fora do maxilar deslocado dela. Um som de rasgo estridente rugia por todo o quarto. Sangue fluía do maxilar quebrado, principalmente da região aonde estava o buraco enorme onde ficava a língua. Michael, diante da carnificina à sua frente, se paralisou de pavor. Um medo gelado e sombrio percorreu a sua espinha, pensando que isso iria acontecer com ele também. Os quadros dos quartos estavam embaçados. No lugar do rosto da família, apenas rostos distorcidos que riam diante da macabra cena. De seus rostos não saíam risadas, mas gritos de terror que pareciam risadas alegres e contentes. Mamãe? Papai? A criatura parou de se mexer em cima dos cadáveres mortos dos pais de Michael. Ele pegou a cabeça de separo de seu pai, com suas enormes garras em forma de anzóis, e cravou ela na testa. Cada vez que via aquilo, mais o psicológico de Michael era destruído. Ele não acreditava que algo assim estava acontecendo. Ele existe. Como se estivesse imitando um ventríloco, a criatura usou a cabeça do pai de Michael para falar, com a voz dele distorcida, mas era a voz dele. Quer se juntar a nós, Michael? Vamos nos divertir muito no escuro.
É só dar sua língua jovem em troca e poderemos ficar junto como uma grande família feliz. A criatura começou a se rastejar lentamente para perto de Michael, ainda com as garras cravadas na cabeça de seu pai. Michael sentiu seu coração apertar conforme a criatura de aparência indescritível se rastejava para perto dele. Michael decidiu fechar os olhos e correr para longe daquele quarto, em direção ao seu próprio. Ele correu pelo corredor de olhos fechados, e atrás dele ouvia algo subindo, correndo pelas paredes, para alcançar ele de uma forma mais rápida. Michael, chegando ao quarto, trancou a porta e sentiu um empurro forte nela, como se quisesse arrombar a porta. Pela janela, Michael viu pessoas sem línguas, olhando para ele com os olhos prateados sem vida, gritando e sorrindo, felizes. A porta continuava a ser empurrada, e Michael decidiu cobrir seu corpo com um cobertor, até que ouviu a porta do seu quarto ser jogada contra a parede, seguindo de uma longa risada distorcida. Que vinha do lado de fora da casa e da sua frente. Michael decidiu retirar o cobertor até a altura dos olhos para ver o que estava acontecendo. A criatura já estava em cima da mesma cama que ele, rosnando com seus dentes horrivelmente amarelos, com cheiro de carne podre, e seus olhos prateados sem vida que brilhavam no escuro. Michael fechou seus olhos e tentou cantarolar alguma canção de ninar na sua mente, rezando para que fosse simplesmente um pesadelo. Mas ele não conseguia. A criatura, com suas longas garras, arranca um pedaço da traqueia de Michael. Sangue foi por onde havia o buraco feito. Com seus ossos expostos, o ser conhecido como aquilo que mora no escuro pega o pé de Michael e arrasta ele, levando o corpo do garoto para dentro da escuridão. Nesse instante, Michael acorda, apavorado, sem entender o que tinha acontecido. Estava suando de desespero e horror, mas também com uma sensação de tranquilo no peito, pois era tudo um sonho. O relógio bate às 3 da madrugada, com a luz do luar batendo na janela e a porta se abrindo lentamente, revelando uma figura monstruosa na escuridão. Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem seguros.